Eu já ouvi análises assim de que, por exemplo, essa guerra Israel e Hamas já está fazendo parte de um movimento primeiro de busca de algo multilateral, né? Então abandono do dólar, então porque parece que é o prenúncio de algo que está por vir, né? As pessoas estão assim, os países, né? Coisa dos Isso. BRICS, o abandono do dólar como moeda referencial, né? Para as Esse é o transações. ponto, esse é o ponto central. É. E você vê, eles usaram o dólar politicamente. Usaram em relação à Venezuela, tirando lá as reservas da Congelando os Venezuela, ativos. usaram em relação à Rússia e a China. O que acontece? A diplomacia da China é buscar paz para todo lado, porque ela vê na paz a maneira de crescer a sua economia, crescer o comércio exterior. Então, ela montou toda uma diplomacia que pega todo aquele sonho que você teve no pós-guerra, acordo de Bretton Woods, e coloca em prática. Faz a Rota da Seda, investe, empresta para investimento nos diversos países, né? E tenta agora as primeiras grandes operações usando a moeda chinesa. Então, digamos, é uma decadência complicada. E quando você olha para os Estados Unidos, quem que você vê pela frente lá? O Biden e Trump. Duas pessoas sem nenhuma envergadura, um louco e um sem dimensão política, né? E como é que fica essa coisa do líder republicano que foi tirado, né, da liderança lá no parlamento pelo próprio Partido Republicano, porque ele tinha concedido aquele período de transição para o Biden, né, 45 dias de mais orçamento. Parece que os trumpistas, né, que dominam o Partido Republicano, querem ver sangue. Quer dizer, queremos ver o Estado parar, o governo Biden paralisar. Você tem um ponto aí, Wilson, que você tem abordado muito nos seus artigos também aí, mas quando você tem uma mudança no padrão de informação, no padrão de acesso à informação, você tem um descontrole geral que resvala da política. Foi assim no final do século XIX, quando as redes de jornais se formam lá com o telégrafo sem fio, foi assim nos anos 20, com o advento de rádio e tudo mais, e agora você tem uma desorganização geral. E nessa desorganização, aquelas instituições tradicionais que mantinham um mínimo de racionalidade no mundo, de articulação entre os países, cede espaço para os caras que conseguem manipular os algoritmos de redes sociais. E nos Estados Unidos, você tem o cara que serviu de exemplo para a imprensa brasileira, que é o Rupert Murdoch, né? O australiano que vai para lá, compra vários jornais, passa pela Inglaterra antes, faz um auê lá com os jornais sensacionalistas, e ele passa, através da Fox News, a tentar dominar o Partido Republicano. Ele não queria mais ser um grupo jornalístico que apoia um partido, que é uma coisa histórica nos Estados Unidos, aqui mais ainda. Ele queria ser o dono do partido. Então, ele começa usando as redes sociais como se ele fosse um grande perfil, soltando fake news mesmo, mas fake news pesados, né? E aposta tudo no Trump. E o Trump passa a dominar o Partido Republicano a partir do momento em que você não tem mais bandeiras legitimadoras da política americana. Nós tivemos um processo semelhante aí nos anos 20, mas, para a sorte da humanidade, dos Estados Unidos mais ainda, apareceu um estadista chamado Franklin Delano Roosevelt, que daí passa a usar essas ferramentas aí para um grande pacto, primeiro um pacto nacional, depois um pacto mundial contra nazismo e tudo mais. E hoje você não tem. Então é um problema sério, né? E daí o que acontece? Sempre que você tem esses processos de desagregação, que não é só os Estados Unidos, são os países da Europa também. A guerra é o fator de união. Por que fizeram esse carnaval com a Ucrânia? Estão destruindo a Ucrânia aí. Em vez de pressionar a Rússia para um acordo de paz, eles colocam lenha na fogueira da Ucrânia para que a Ucrânia... Pô, está acabando com a Ucrânia. Por que esse negócio? Porque quando estoura... Primeiro, os Estados Unidos fazem lá, derrubam, que nem aqui no Brasil com a Dilma, derrubam o presidente pró-Rússia, colocam, tem uma fase de transição, que nem nós tivemos aqui com o Temer, elegem esse sujeito que era os primeiros anos dele, até a guerra, pega matérias que saíam na época, na imprensa americana, é um malandro, um aventureiro corrupto e tudo, né? Daí começa a guerra, as primeiras cenas lá, são cenas de impacto,
E quando você pega todos os governantes europeus e americanos, com a pressão das redes sociais, eles se descolam da opinião pública, ficam frágeis perante a opinião pública, e veem na guerra a maneira de tentar unificar ou retomar sua liderança sobre o país. E daí você tem essa maluquice aí que é uma escalada que não para, né? A gente poderia colocar o Netanyahu também nessa coisa de buscar um inimigo externo e unificar o país. Vamos pegar o Netanyahu aí, Trump e Bolsonaro. O que os três têm em comum? Eles eram bancados por um judeu radical, que era o dirigente da máfia do jogo de Las Vegas. Eu até fui no hotel dele lá nos anos 90, que teve um encontro de informática lá, eu fui acompanhando a delegação brasileira. Esse sujeito foi o cara que pressionou o Trump para colocar a embaixada americana em Jerusalém. Esse sujeito, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, foi o cara que bancou a campanha do Trump, bancou o Netanyahu, lá, enrola o nome dele, e bancou o Bolsonaro. O Bolsonaro, a primeira viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, o que o Trump pede? Para abrir jogos aqui, tanto que ele tentou fazer em Angra dos Reis, aí no centro de jogos, aí daí ele manda o pessoal da Embratur lá conversar com um senador latino lá, que é ligado a esse sujeito aí, que morreu há algum tempo aí, esse chefe da máfia israelense. E daí você entra o crime organizado. Eu tive um pouquinho antes da pandemia, eu e minha esposa estivemos lá na Universidade de Montreal, e lá em Montreal você tinha já uma invasão de terras lá pela chamada máfia de Israel, que não tem nada de antissemitismo. Você tem máfia, você tem o Israel legal, você tem o Israel da outra direita, você tem o Israel democrata e tem o Israel a máfia de Israel, como você tem máfia no Brasil, na Espanha e na Itália, né? Então você tem, em cima de tudo, dessa desestruturação e das novas ferramentas digitais, você permitiu a grupos que viviam no limite da legalidade aí ganhar uma força política sem tamanho, aliando-se à outra direita e aliando-se ao mercado, que nem ocorreu com Mussolini, com Hitler, lá aliando-se ao grande capital, né? O projeto lá de transformar Angra dos Reis num cassino, num grande cassino, projeto que tinha um sheik por trás, dinheiro árabe. Pois é. Você vê que toda aquela negociação que os filhos do Bolsonaro fizeram com o sheik lá, a ponto de entregar quase de graça aqui uma refinaria, a contrapartida seria investir 1 bilhão, não sei quantos bilhões lá em Angra. E eu tenho uma conhecida em Angra que disse que, simultaneamente, aquelas milícias de Rio das Pedras lá começaram a expandir a sua atuação para Angra. Então, você está tudo interligado aí, rapaz. São momentos confusos aí, viu?